Vamos lá, pessoal, para mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar sobre tipos de reações químicas. É tranquilinho, tá? É bem tranquilo. Então nós temos 4 tipos de reações químicas, né? Para a gente falar agora. Então, vamos falar sobre reações de decomposição, reações de síntese, reação de simples troca e reação de dupla troca, tá? Olha só, vamos começar pela reação de decomposição. Percebam aqui, nesse segundo slide, que nós temos duas moléculas de água, H2O, certo? E quando ocorre a decomposição, ou seja, a separação desses elementos químicos, que a gente vai chamar aqui que ocorreu uma decomposição, tá? Uma quebra das ligações químicas. Quando há essa quebra, esses elementos eles se separam, né? Então, olha só essa equação química aqui, ó. A água, ao ser quebrada, originou duas moléculas de hidrogênio, né? Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Tá legal? Então, ocorreu aqui uma decomposição, certo? Então, sempre que os reagentes são decompostos, né? Que eu falei, as ligações são quebradas, ocorre a formação de duas ou mais moléculas. E aqui foi o que ocorreu, né? A formação de duas ou mais moléculas, tá? E já a reação de síntese ou adição é quando elementos químicos se unem e formam uma outra substância química, né? Olha só aqui o que ocorreu, ó. Nós temos aqui o carbono e a molécula de oxigênio. Quando esses dois, a molécula e o elemento químico carbono se juntam, né, você tem a formação de um gás chamado gás carbônico, né, ou dióxido de carbono. Então ocorreu aqui uma união, né, uma adição, ou seja, síntese, formação, tá? Então o carbono se juntou, né, se ligou ao gás oxigênio e formou aqui o gás carbônico. Da mesma forma aqui embaixo, ó. Lembra do processo anterior que a água foi quebrada, né? Então a água ela pode ocorrer nesses dois sentidos, tá bom? Da mesma forma aqui, tá? No gás carbônico, tá legal? Então o que acontece aqui? A molécula de hidrogênio, ao interagir com o gás oxigênio, a molécula de oxigênio, ela forma água, tá bem? Ela vai formar água, então a gente fala que teve uma síntese, uma criação, né? Uma formação de uma nova substância. Então a gente fala quando duas ou mais substâncias originam uma única substância, tá? Então elas interagem e formam uma única substância. Reação de simples troca, tá? Vou ter que usar esse exemplozinho aqui de cima, só para vocês entenderem. Olha só essa substância simples aqui, né? Que está com uma legenda A, tá bom? E aqui nós temos uma substância composta, XY. Repara que o A troca de lugar com o X, certo? Então esse X aqui agora, tá? Ele está ligado ao A, tá bom? Ele vai ficar ligado ao A e o Y ele sai, ou seja, ele formava aqui uma substância composta, tá, beleza? Mas agora, como ele perdeu a sua ligação com o X, ele forma agora uma substância simples, tá? Então vamos lá, a substância simples A, ela interage com a substância composta, ligando-se a substância X, tá? E aí quando ele se liga com a substância X, ocorre a liberação do Y, tá bom? E aí forma uma outra substância simples. Então, simples troca sempre ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, né? E isso vai fazer com que essa última, né, essa substância composta, se torne uma nova substância simples, tá? Olha só,
A substância composta originou uma nova substância simples, tá? Então só houve uma troca, tá bom? Olha esse exemplo aqui, ó. Quando o zinco ele interage com o sulfato de cobre, né? Essa substância composta aqui, o que vai acontecer? O zinco ele vai se ligar com o sulfato, né? Ele vai se ligar com o sulfato e vai fazer com que esse cobre venha a ser liberado, formando uma nova substância simples, certo? E a outra aqui, ó, o sulfato de zinco, né? Tá aqui, ó. Ele é uma nova substância composta, certo? E aí a gente fala que houve uma simples troca, tá legal? E já na reação de dupla troca, o que vai ocorrer? Quando duas substâncias elas trocam entre si elementos químicos. Olha só, o hidróxido de sódio e o cloreto, hidróxido de sódio, né? E o ácido clorídrico. Quando eles interagem, eles trocam elementos químicos, certo? Eles vão trocar. Então, o que vai acontecer aqui, ó? O OH, né, hidroxila, vai interagir com o hidrogênio, certo? E vai formar água. E o sódio interage com o cloro, que forma o cloreto de sódio, um sal. Tá legal? Ou seja, as duas substâncias trocaram elementos químicos, né? O hidróxido de sódio trocou a hidroxila e se uniu com o hidrogênio, né? Formando água, e também trocou o sódio com o cloro, formando o cloreto de sódio. Tá legal? Então a gente chama isso de dupla troca, tá? Quando ocorre entre dois elementos compostos e formam dois produtos compostos. Tá legal, pessoal? Então essa foi a explicação de hoje, né? Então, bons estudos e se cuidem.